muitos verão e confiarão no nosso Deus. Por isso te convido nessa manhã a louvar a esse Deus, porque através da nossa adoração o Senhor vai mover céus e terra. Aleluia. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, só te agradeço. Cante. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui vivos, respirando com saúde para te louvar de todo o nosso coração. Obrigada, Jesus. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço, eu te agradeço. Canta, igreja, por toda. Sem eu merecer, não merecíamos, mas o Senhor foi misericordioso, por isso te agradecemos, Jesus. Pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és Senhor e Rei, Tu reinas acima de tudo, acima de todo, Senhor. E nessa manhã estamos aqui reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida. Tu és soberano, Jesus. Por isso eu rendo o meu coração em louvor a Ti, de todo o coração, com toda a alma e com todo entendimento. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado.
os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor, tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Tu és Santo, Senhor, ó Santo Deus. Abre a tua boca e declara a santidade desse Deus. Tu és Santo, Jesus, acima de tudo, acima de tudo, acima de todos, acima de todos, está o Senhor entronizado, e os anjos te louvam e os homens também. Eis os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Declare nessa manhã que Ele é Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Prostrado, cante isso mais uma vez. Prostrados aos teus pés, aleluia. Erguemos o teu santo nome em adoração.
ó Santo Deus, ó Santo Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Aleluia, Senhor, obrigada, Jesus. Tu és santo, santo, santo. E como pode um Deus tão grande se importar conosco, deixar o céu de glória e vir aqui? Porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro. Mesmo sendo Deus soberano, o Senhor nos amarra com o seu amor real, com o seu amor que é fiel. Aleluia. Vamos declarar que Ele é soberano sobre todas as coisas. E apesar disso, Ele te ama profundamente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, cante essa verdade. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és. Ele é o que, igreja? Tu és tremendo. Aleluia. Esse Deus que nós servimos é tremendo. Aleluia. Ah, Jesus, como Tu és bom. Esse Deus, Ele faz milagre. Ele é o Deus de milagre. Certa vez Jesus estava saindo da cidade de Jericó e tinha um homem à beira do caminho. E esse homem, quando ouviu que era Jesus que estava passando ali, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Porque ele sabia que aquele que estava passando tinha a solução. Ele era o único que tinha a solução para a sua vida. E ali naquele momento, muitos disseram para ele parar de gritar, parar de chamar. Mas a Bíblia fala que ele
não se calou. Muito pelo contrário, ele começou a gritar mais alto. Na nossa caminhada, muitas vezes, nós ouvimos muitas e muitas vozes. Mas o que importa é ouvir a voz daquele que é o nosso dono, aquele que tem o milagre para fazer na nossa vida. Ele não parou de gritar porque ele sabia que Jesus era a solução. E naquele momento Jesus manda chamar esse homem e ele dá um salto e vai em direção a Jesus. E quando chega lá, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E Jesus, ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Qual é o milagre que você está clamando a Deus? Qual é o milagre que você até deixou de mão porque parou de acreditar? E Jesus, ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Eu te convido agora, nessa manhã, a fechar os teus olhos e colocar o teu milagre na mão daquele que faz, daquele que pode fazer. Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Responde para ele aí em oração nessa manhã. Aleluia. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Clame, eu quero teu mover, cadeias vão romper, eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei, eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus, porque o Senhor está vivo e Ele é a nossa esperança. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Pra sempre eu vou confiar, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper, eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei, eu creio em ti,
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Aleluia. Nós caminhamos por fé, não é por vista. Caminhamos pela fé no Filho de Deus. Ah, Senhor. Se Deus falou, irá cumprir. Se Deus falou, irá cumprir. Cante isso, igreja. Se Deus, declara com a tua voz, falou, irá cumprir. Se Ele falou, se Deus falou, irá cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas. Cante isso. Tudo. Você crê nisso? Mas talvez você espere há muito tempo por esse milagre, mas vai se cumprir. Vai se cumprir na tua vida. Aleluia, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus. Oi, bom dia, meus irmãos, bom dia. A paz de Jesus a todos. A gente vai ter o nosso tempo agora de generosidade. E eu queria refletir um pouquinho na palavra do Senhor nesse tempo, que está lá em Hebreus, no capítulo 13, nos versos 5 e 6. Eu tenho estudado o livro de Hebreus já há algumas semanas, eu acho que já tem meses.
E que livro precioso, que livro precioso. A gente inclusive falou dele na nossa última célula e foi muito tremendo, assim. Tem muitos trechos que faz conexões com o Velho Testamento, com o que Deus falou. Tem muito ensinamento precioso. Então eu queria abrir aqui Hebreus 13, 5 e 6, ler aqui com vocês e meditar um pouquinho nesses 2 versos. Lá fala o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Meus irmãos, esse verso 5, quando o autor de Hebreus fala, nunca o deixarei, nunca abandonarei, ele está citando Deuteronômio. E o contexto desse verso é muito precioso, porque aqui ele estava falando para o povo de Israel, né, sobre Jesus. E lá em Deuteronômio 31, 6, é o finalzinho ali do livro de Deuteronômio, tem o contexto mais completo de quando Deus diz, nunca o deixarei, nunca abandonarei, que é o seguinte: quando o povo ali de Israel peregrinou pelo deserto por 40 anos, ali estava o fim, né, daquele tempo, e aí aquela geração que viu muitos dos milagres do Senhor já não era a mesma, já tinha falecido, ali era uma nova geração. Então ali no finalzinho, Moisés estava passando a autoridade, a liderança para Josué, e aí quando ele fala, né, quando Deus fala que sejam fortes e corajosos, lá em Deuteronômio 31, 6, não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. E aí tem essa citação que está lá em Hebreus: nunca os deixarei, nunca o abandonarei. Por que que o Senhor fala isso naquele momento e por que que aqui Hebreus mistura com conservem-se livres do amor ao dinheiro, né? Eu refleti muito sobre isso esses últimos dias. E é muito tremendo porque o povo naquele momento estava sendo lembrado por Moisés sobre o que o Senhor já tinha feito durante esses 40 anos. De que não desamparou, de que não deixou. E aí, nesse momento, essa nova geração precisava relembrar, precisava saber o que Deus fez, porque eles não tinham visto. E aí ali Moisés, ele relembra, né? No livro de Deuteronômio ele faz várias lembranças do que Deus fez no deserto. Mas ele relembra que o Deus, durante esses 40 anos, foi o Deus da provisão e proveu as necessidades básicas deles. Então tinha maná e água, mesmo nesse tempo de aflição. Moisés também lembrou que Deus foi uma proteção e teve a sua presença constante nesses 40 anos. Ele estava lá como nuvem e coluna de fogo e deu muitas vitórias contra os inimigos. Nesse tempo de 40 anos no deserto, Deus fez muitos milagres e as roupas deles não se desgastaram, né, durante todo esse tempo. E os milagres tinham a ver com milagres de doença, eles não adoeceram. Imagina ali o tempo durante o deserto, pragas não os atingiram. Era a mão do Senhor, era o favor do Senhor sobre eles. E o Senhor teve muita paciência e muita misericórdia. Várias vezes esse povo, mesmo vendo os milagres do Senhor, vendo a coluna de fogo ali, né, à noite, duvidava e desejava voltar para onde eles estavam, né? Por que que Moisés então faz isso? Porque aquela geração não tinha visto essas coisas. E quando eu olho o autor de Hebreus que fala, livrem-se do amor ao dinheiro e sejam contentes com o que vocês têm, essa palavra entrou ao meu coração dizendo, é o Senhor que é o meu provedor. Não achem que é a corrida, é o teu trabalho, é o dinheiro que é a tua provisão. Não tem amor por isso.
o amor tem a ver com o que a gente dirige a nossa vida, com o que a gente dá atenção. Então aqui, quando o autor de Hebreus usa essa expressão para o povo hebreu, né, para o povo de Israel, dizendo, nunca abandonarei, nunca o deixarei, ele está dizendo, lembra dos 40 anos que o Senhor foi o Deus da provisão, o Senhor, Ele te protegeu, o Senhor deu a tua presença constante, Ele te conservou, Ele te fez milagres, Ele foi paciente e foi misericordioso. E isso é o que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje. Ele é o Deus da provisão. E aí agora no verso 6 ele completa, podemos, pois, entendendo que Ele é o Deus da provisão, entendendo que Ele é que provê todas as coisas, dizer com confiança. Essa palavra confiança tem a ver com coragem, com ousadia e fé, né? Então eu posso dizer com coragem, o Senhor é o meu ajudador e eu não temerei os 40 anos se vierem de deserto para a minha vida. O que me podem fazer os homens? Nada, porque o meu Deus, Ele vai me guardar. E mais uma vez o autor de Hebreus aqui cita o que me podem fazer os homens, um verso que está em outro lugar. Ele está citando uns salmos, que é lá o Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. Então esse livro de Hebreus, meus irmãos, ele está recheado de coisas que o autor está falando para o povo e está relembrando dos ensinamentos de Deus. E aí eu queria rapidamente só ler alguns textos, alguns versos desse salmo, porque esse salmo também é um salmo que revela a vinda de Jesus. E aqui o autor, ele estava testemunhando para o povo hebreu sobre Jesus. Então lá no verso 1, no Salmo 118, fala assim, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, dando-me ampla liberdade. E aí fala o que foi citado lá em Hebreus. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. E aí lá no verso 21, ele traz a nossa esperança, ele traz uma visão da nova aliança, que é o que a gente vive hoje. Lá no 21 ele fala assim, dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornaram-se pedra angular. Vocês já devem ter ouvido essa expressão em Mateus, Marcos, quando é testemunhado sobre Jesus, né? E aí lá no 23 fala, isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Mais um dia que o Senhor nos dá hoje. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Meus irmãos, é muito tremendo esses dois versos de Hebreus, porque ele quer nos ensinar isso. Ele quer nos ensinar primeiro que o Senhor é a nossa provisão e nada pode nos fazer homem, e Ele nunca vai nos abandonar. E mais do que isso, o tempo que a gente vive hoje é um tempo que os profetas aguardaram demais, desejaram demais viver. A gente vive o tempo que, como foi falado aqui, é um tempo de liberdade, em que a gente tem livre acesso para dizer, Senhor, está me faltando isso, Senhor. Senhor, como a Aline bem louvou e conclamou aqui junto, né? Senhor, isso está me faltando, isso está doendo. A gente tem liberdade, meus irmãos, para dizer para o Senhor, e Ele ouve. Que tempo precioso que a gente está vivendo, de poder nos prostrar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, tenho essa necessidade, Senhor, Tu és suficiente para mim. E aí você pode estar passando por essa situação de achar que é de dinheiro que você precisa, e é por isso que aqui fala, guarda, se livra de amar o dinheiro, não é disso, é do Senhor que você precisa. O Senhor vai te guardar.
Mas você também pode estar vivendo um tempo em que não é isso que está te fazendo falta. Você pode estar, de fato, em abundância nessa área na tua vida. E se esse for o caso, eu quero deixar só um verso que está lá no 1 Timóteo 6, que fala assim: ordene aos que têm abundância no presente tempo e que não sejam orgulhosos, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, assim, meus irmãos, independente de como você está, né? Se você está numa fase que está muito difícil, né? Está fazendo muita conta, para de fazer conta e coloca as tuas necessidades diante do Senhor. Essa é a promessa, Ele vai te ajudar. Ele não te abandona, lembra do que Ele já fez, né? Traz à memória quem o Senhor é. Se isso não tem te feito falta, se você tem visto a abundância do Senhor, que isso também não domine a tua vida. Isso foi dado para o Senhor para repartir, porque aí tu vai alcançar a verdadeira vida. Você vai entender no Senhor o que é de fato a vida plena e satisfeita nele, né? E eu queria orar, a gente vai ter esse tempo agora de generosidade, de poder fazer prova de fato do Senhor. E quando eu falo fazer prova, é fazer prova da fidelidade dele, do amor dele, e poder colocar diante dele tanto os bens que ele tem nos dado, quanto o que parece que está faltando, mas não está, porque o Senhor, ele é suficiente e nada tem nos faltado. A palavra fala que tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos, contentes. Talvez você esteja querendo mais agora, mas o tempo do Senhor, ele é perfeito. E no tempo correto, no tempo dele, ele vai derramar a medida certa. Então, somente a gente precisa confiar. Amém? Então, queria orar. Fica à vontade para participar desse momento. Aqui a gente tem o Pix, tem o QR Code. E a gente pode, de fato, celebrar junto aqui como igreja, como família, esse tempo de generosidade e celebrar a providência do Senhor. Amém? Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é nossa proteção, o Senhor é nosso refúgio. O Senhor nos dá o maná, o Senhor nos dá a água, o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo, Pai, que nos dá livre acesso a Ti, Pai. O Senhor derramou do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, e Ele é o nosso conselheiro, Pai. Ele está presente em toda e qualquer situação, Jesus. Pai, nos dá coragem, ousadia, para afirmar como o autor de Hebreus afirmou aqui, Deus. No Senhor confiarei. Que homem vou temer, né? Não vou temer a homens, porque o Senhor é o meu ajudador, a quem temerei. Pai, que essa verdade possa encontrar espaço nos nossos corações e criar raízes, Pai, que a gente possa se movimentar em fé, Pai, nessa verdade, Deus. Se a gente tem vivido como aquela nova geração que não viu tanto dos milagres que o Senhor já fez, Pai, revela, Senhor, revela através da Tua palavra, faz coisas novas nas nossas vidas, revela através da igreja, Senhor, quando a gente se reúne aqui, Pai, em Teu nome, Pai, faz milagres no nosso meio, Deus, queremos ver o Teu milagre, Senhor, quando a gente se reúne, Pai, se manifesta no nosso meio, Senhor, temos grandes expectativas, Deus, nessa manhã, Pai, porque a gente está reunido e o Senhor está aqui, temos confiança de que o Senhor está aqui, Pai. Então fala aos nossos corações, Senhor, de forma profunda, de forma sobrenatural, Senhor. Não queremos sair daqui da mesma forma como chegamos, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, desejosos, mais ainda, de Te conhecer, de viver uma vida plena, satisfeita, contente no Senhor, Pai. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor, com toda sorte de bênçãos do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém.
eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende, não, como é questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que, canta igreja, vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz, A resposta é que, quero ouvir vocês cantando, de milagres. Como tudo que Ele faz. Bom dia, muito bom dia. Pode ser melhor. Bom dia. As luzes apagadas, né? O pessoal fica um pouquinho ali, tal. Glória a Deus. Bom dia, eu me chamo Bruno, discípulo de Jesus em restauração. Alguns de vocês não me conhecem. Servo dessa casa, servo da igreja Casa Viva,
servos vivos, bem-vindo também você que está na internet, bom dia, quem nos acompanha por aí. Gente, como vocês sabem, esse é um momento de acolhimento, estou aqui para acolhê-los, dar um bom dia, levantar esse astral, né? Dar também aqui bom dia para quem está nos visitando, mas antes de tudo eu quero compartilhar com vocês um verso hoje, vamos fazer um pouquinho diferente, no Salmo 122, não precisa você abrir, vamos colocar aqui na tela, rapidinho. Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está feliz, quem está alegre de estar aqui hoje? Amém. Quem está alegre de estar aqui hoje? Uhul, amém. Glória a Deus, bem-vindo. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, estou alegre porque eu estou aqui, estou alegre porque você está aqui. Amém. Amém. Quiser complementar, fala assim, não existe lugar melhor para você estar nessa manhã. Amém, amém, pessoal. Gente, eu quero calorosamente, na verdade, educadamente, com amor, com alegria, saber, levanta sua mão quem está nos visitando pela primeira vez hoje aqui. Não se sinta envergonhado, você não vai vir aqui para frente. Glória a Deus. Hoje só temos as pessoas de casa. Alguém vindo pela segunda vez? Amém. Gente, então, um bom dia. Hoje é um dia de culto maravilhoso. Eu creio que o Espírito Santo está aqui, no nosso meio, favorecendo, intercedendo pelos nossos milagres. Estamos vivendo uma série do Deus de milagres, tá bom? Então, eu quero chamar aqui as crianças, vocês trouxeram as crianças para vir aqui para frente. Como é o seu nome, meu amiguinho? O Felipe está aqui, ó. Vamos lá, as crianças, vamos orar para essas crianças. Os servos também do Viva Kids. A Elza, muito bem. Você é a Ada? A Elza, tá bom, hoje você é a Elza. Hã? Hoje ela é a Elza, amém. Mais crianças, mais alguém? Mais algum menino ou menina fujona que está por aí? Alguma ovelha perdida? Gente, vamos, por favor, se você pudesse levantar, estender suas mãos para cá, tá? Para a gente abençoar a vida desses pequenos. Tem um fujão ali, vai dar certo. Para a gente abençoar a vida desses pequenos aqui. Para a gente orar também pela vida dos nossos servos, que todo domingo estão aqui abençoando, sendo instrumento de Deus na vida desses pequenos, tá? Gente, é um ministério que eu louvo a Deus por ser um ministério tão forte nessa casa. Né? Os filhos são herança do Senhor, são o futuro da igreja, o futuro da nação. Viu? Então, não só no domingo, mas como na semana também interceda pelos pequenos e pelos servos. Tá bom? Vamos lá. Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas crianças, Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque eles são como flechas, Senhor, nossas enviadas, Senhor, em missão, Senhor, em propósito. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, toda a cobertura espiritual, quero te pedir o teu Espírito Santo, semeando e colhendo na vida desses pequenos, Senhor. Pai, que cada criança aqui seja reflexo da tua igreja, reflexo do teu discipulado, Senhor, reflexo da tua imagem e semelhança. Meu Deus, que como pais, como mães, como servos, tios, enfim, como um líder na vida dessas crianças, nós possamos ser sábios, nós possamos ser, Senhor, maduros, possamos ser discipuladores, Senhor, que fazem diferença na vida dessas crianças. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada servo que tão fielmente tem servido nesse ministério. Pai, cuida para que seja um domingo maravilhoso e que cada vez mais eles cresçam em amor e entendimento do Espírito Santo. É o que eu te peço e te oro, te agradeço, já crendo no nome de Jesus. Amém. Voltando aqui, gente, hoje nós temos um preletor, nosso amado irmão Guilherme. Por favor, Gui. Salva. Glorifica a Deus com as palmas para esse nosso irmão amado. Você me dá a honra de orar por você, meu irmão? Amém.
Gente, vamos orar por esse irmão, pela palavra, que o Espírito Santo fale com cada um de nós, por meio dele. É um amado irmão nessa igreja, tão querido por todos. Eu costumo dizer que é a pessoa que tem um abraço mais caloroso dessa igreja. Você dá um abraço nele assim, parece aquele ursinho puff quando ele abraça. Nossa, é maravilhoso, gente. Te amo, viu, meu irmão? Obrigado. Amém. Amado Pai, Espírito Santo de Deus, te peço, Senhor, o teu Espírito sobre a vida do Guilherme nesse momento, meu Deus. Que a tua palavra se faça presente na vida dele, que ele possa aqui nos abençoar. Ser canal, Senhor, ser canal de bênção, canal de transformação, Senhor, na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale no íntimo dele, Senhor, e que ele possa também nos passar, no nome de Jesus. Meu Deus, abençoa esse culto maravilhoso. Tira, Senhor, as escamas, tira, Senhor, tudo aquilo que prende a nossa atenção, Pai, nesse momento, que nós possamos te priorizar e te dar o devido lugar, que é no mais alto da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Aleluia. Todos sabem, né? Eu não sou pregador, mas estou aqui na dependência de Deus, um desafio que o pastor da nossa igreja, né, o pastor Orlando, inclusive eu disse que ia dar um alô para ele. Alô, pastor, alô, pastora. Estão aproveitando aí o aniversário de casamento, é justo, mas é com muito temor e tremor que eu trago a palavra hoje. Até estava brincando com os meninos aí quanto tempo eu ia ter de pregação, que quem é da minha célula sabe, eu choro pra caramba. Aí já tem que separar o tempo do choro, o tempo da palavra, o tempo, né? Mas eu espero que essa palavra de hoje fale com vocês assim como falou comigo. E desde o momento em que Deus foi me dando essa palavra, o Senhor me deu alguns desafios para que hoje eu pudesse estar aqui. E eu glorifico a Deus, porque Ele me desafiou, Ele me encorajou, e como a palavra dele diz, Ele gerou em mim o querer e o efetuar. E aqui, ao longo da palavra, a gente vai conversar sobre essas semanas que o Senhor tem falado comigo e sobre aquilo que Ele quer trazer para o coração da gente. Queria começar, a palavra ela está em 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 3, e depois nós vamos fazer o 14 e depois o 17. Essa passagem é uma passagem muito famosa, acredito que todos conheçam, tem até um louvor relacionado a essa passagem. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, que era o rei da Síria, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E aqui, só já que eu vou pular, né? Só resumindo o que aconteceu, mas depois pode ser um outro momento para a gente conversar sobre esse texto inteiro, que é maravilhoso. Houve uma certa resistência de Naamã a fazer o que o profeta tinha mandado fazer, até que Naamã foi lá, quebrou o orgulho, mergulhou 7 vezes, enfim, e saiu limpo. E aí, lá no verso 14, vem exatamente isso. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Quem mandou ele mergulhar foi exatamente o homem que a menina indicou, a mulher de Naamã. E aí Naamã quis dar um presente para o profeta não aceitou. E aí no verso 17, Naamã fala assim: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. E essa palavra sempre chama minha atenção por vários aspectos, e eu sempre focava muito na pessoa de Naamã, que é uma figura já bem conhecida, né? Mas dessa vez o Senhor me chamou a atenção não para Naamã, não para o milagre que aconteceu em Naamã, embora pudesse ser bem apropriado, já que essa fase, essa série que nós estamos vivendo aqui é exatamente sobre milagres de Jesus, né?
Aqui foi um milagre no Antigo Testamento, antes de Jesus. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, foi exatamente essa menina, que era uma menina. Eu entendo que, por esse termo, talvez pudesse ser uma jovem, que teve a sua terra invadida, provavelmente deve ter sua casa destruída, os pais não sei se morreram, e ela tinha tudo, né? Tinha tudo para se revoltar contra o Senhor, porque ela estava numa situação de escravidão. Mas, ainda assim, ela decidiu erguer a voz dela e falar do poder que o Deus que ela serve tem. E aí, era exatamente dentro desse contexto que eu queria chamar a atenção para ela. Eu não sei aqui quantos de nós já estivemos em alguma situação adversa, contrária, mas eu posso falar de mim. Muitas vezes me falta fé. Falta fé para mim, quanto mais a fé para que eu possa estimular outros a encontrar o milagre de Jesus. E esse motivo é algo que falou demais comigo durante essas semanas. Não somente o discernimento para escutar a voz de Deus, mas também a obediência em fazer aquilo que a voz de Deus fala ao nosso coração, e também o fato dessa menina ter uma fé convicta. Eu vou falar essas 3 palavras, esses 3 termos aqui, algumas vezes durante a pregação. E aí fica a colocação, né? Deus nos põe em locais por um propósito. Embora aprisionada, sonhos frustrados, longe da família ou já sem a família, a menina não se revoltou contra Deus. Porque a alegria dela não era uma alegria circunstancial. Não era uma alegria baseada naquilo que ela tem, naquilo que ela passava, nas dores que ela deixava de sentir, nas frustrações que ela não tinha. Mas a alegria dela, como o Carlos falou, aquilo que preenchia o coração dela, a despeito de tudo que estava ao redor dela, era o Senhor. E isso me constrange porque parece um clichê, pelo menos para mim, que já tenho alguns anos de fé, falar sobre isso. E aí é que o clichê ele dói mais, aí é que o clichê ele bate mais em mim, porque se é clichê e eu repito várias vezes, todas as vezes que eu falo, mexe comigo, é sinal que ainda tem muita coisa a ser transformada. É sinal que a minha fé ainda precisa ser muito amadurecida, é sinal que eu preciso ainda ter a consciência do Deus que eu sirvo e de quem Ele diz que eu sou na palavra dEle. Eu vi o Carlos falando aqui sobre o momento de generosidade, e ele falando aqui os versículos, e eu fechando os olhos, assim, cara, é uma carta de amor a Deus para mim, cara. E aí, quando às vezes você enxerga e diz assim, rapaz, nós deveríamos ser o povo mais feliz do mundo. Você ter noção do que é o Deus que criou todas as coisas, fez todas as coisas, é capaz de mover o mundo para poder fazer se cumprir a promessa que Ele tem sobre a tua vida, ter versos e versos de amor numa palavra, e a gente ainda assim olhar para as circunstâncias. E foi exatamente isso que essa menina não fez. E aí, acredito eu, que ela se apegou, como eu falei aqui, às características de Deus, mas também a quem Deus falava que ela era. E aqui eu vou deixar algumas características do nosso Deus, que é para que a gente possa verbalizar isso todos os dias, quando a gente acordar, para que a gente possa verbalizar isso todos os dias, quando a dificuldade, quando a tempestade se levantar e surgir contra nós, contra os nossos planos, contra muitas vezes aquilo que nós achamos que é correto, que a gente possa dizer para principados e potestades quem é o Deus que nós servimos. E aqui eu coloquei só alguns, longe de esgotar tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre o nosso Deus, até porque eu acredito que tem coisas reveladas na palavra, mas tem coisas que Ele vai fazer surgir no nosso coração, e que talvez a gente nem saiba descrever e talvez dar uma palavra para aquilo que Deus é para nós. Mas Deus que sonda e conhece o nosso coração, sabe exatamente aquilo que nós pensamos e sentimos quando falamos dEle e quando nos colocamos aos pés dEle. E aí, o nosso Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o grande eu sou, Ele é o príncipe da paz, Ele é o sol da justiça,
Ele é torre forte em tempos de batalha. É o todo-poderoso El Shaddai. Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura. É o Jeová Jirê, aquele que provê. É o Jeová Shammah, o Deus presente. É o Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Kadesh, o Deus que santifica. E a maior alcunha, que a gente já conversou na nossa célula, ele é Pai. Foi a única patente que o Senhor Jesus colocou na oração, que ele quis ensinar na palavra de Deus. Pai. E a despeito de tudo isso, porque ele poderia ser tudo isso, mas se ele não fosse meu Pai, quem me garantiria que eu poderia contar com o Senhor no momento da angústia? Ele poderia ser, sim, o Deus no momento da angústia, mas ele poderia escolher não fazer nada por mim. Mas ele escolheu ser meu Pai, ele escolheu nos chamar de povo eleito, ele escolheu moer o Filho dele, como diz em Isaías, para que nós, hoje, pudéssemos não somente ter uma perspectiva da eternidade ao lado dele, não somente para a nossa salvação, mas também para o nosso relacionamento com ele. Que uma vez quebrado, seria impossível nos achegarmos a Deus se não fosse pelo sangue de Jesus. Então é por essa paternidade que a menina, talvez, nem tivesse essa certeza. Ela sabia que ela era o povo escolhido. Mas se eu estiver errado, eu não sou um catedrático aqui da palavra, o Carlos está ali, não sei se no Antigo Testamento o Senhor tinha usado exatamente essa palavra como pai, se referindo ao povo dele. E a menina também sabia que ela não era qualquer uma. E nós precisamos saber disso, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós somos sacerdócio real, nós somos sal da terra, nós somos povo eleito, nós somos salvos, nós somos coparticipantes da herança celestial, nós somos filhos. E se a gente não tiver essa noção de paternidade, de filiação, é muito difícil a gente considerar, escutar uma voz, obedecer e acreditar que aquela voz, sim, vai fazer aquilo que ela se propõe a fazer quando fala conosco. Essa menina, ela sabia quem era ela e sabia quem era o Deus a qual ela servia. E aqui eu quero só fazer um adendo. O Bruno orou aqui, né, para nós, quem já é pai. Eu fico imaginando o quão era firme os ensinamentos que essa criança recebeu antes de ter a família destruída por uma guerra, por uma invasão. A tal ponto dela ter essa convicção de forma tão grande que as circunstâncias que ela estava vivendo naquele momento não foram capazes de tirar dela a certeza de que se Naamã fosse lá, naquele profeta, o profeta o curaria pelo poder do Senhor. E aqui eu chamo a atenção para nós, pais. A importância que nós temos para os nossos filhos em falar da palavra do Senhor, mas não somente falar, mas viver, para que nossos filhos possam ter também a mesma convicção que essa menina teve. Para que nos momentos de dificuldade, a gente sabe que a gente está vivendo num mundo totalmente avesso àquilo que o Senhor quer para nós. Então, para que no momento em que as opiniões sejam contrárias, para que no momento em que os nossos filhos, as nossas filhas, elas precisem ser firmes diante daquilo que elas acreditam, sem pensar o que é que vão achar delas, se elas vão ser caretas, se elas vão ser quadradas, se elas são ultrapassadas, se elas vão receber bullying. A minha filha, as minhas filhas, e Deus tenha misericórdia da minha vida, me dê sabedoria e graça para que eu possa ser um instrumento na vida delas. Mas as minhas filhas precisam saber que maior do que todas essas coisas é o Deus que morreu por elas, é o Deus que chama elas de filhas, é o Deus que foi capaz de dar o Filho dele para que hoje elas pudessem aceitar ele como único e suficiente Salvador e poderem morar na eternidade. E aí eu trago esse desafio para nós, né? Fazendo um adendo aqui da história da menina, trazendo um pouco para os pais. Em Provérbios 22:6, a palavra diz: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dela.
Então fica aqui um adendo importante para a gente. E aí vamos voltar agora para a história, né? Naamã, ele tinha poder e muitas pessoas ao seu redor. Ele era o chefe do exército da Síria. Mas foi a cativa, foi a escrava, a fragilizada e a improvável que se tornou a pessoa mais importante até então para aquele homem. Ela não olhou para as circunstâncias nem para o seu status. Ela simplesmente tinha a certeza na fé que havia no seu coração. E provavelmente foi essa certeza e essa convicção que ela tinha. Talvez, eu fico conjecturando como é que ela deve ter falado, qual deve ser a certeza que ela deve ter falado, para que Naamã, um cara que certamente já tinha procurado outras formas de se curar dessa lepra, para que ele olhasse para ela, sendo serva da mulher dele. E aí eu acredito que ela sendo mulher, e eu acho que a Bíblia ela não traz nada por acaso. Ser uma criança, ser uma mulher naquela época, numa sociedade onde a mulher tinha pouca voz, ser uma serva da mulher. Então, ele escutar o que essa menina tinha para dizer e considerar, certamente, óbvio, foi um mover de Deus para que aquilo acontecesse, mas essa menina certamente estava tomada de uma intrepidez que foi capaz de convencer aquele homem. É como se eu chegasse para o Carlos dissesse assim: "Ei, Guilherme, meu carro está lá fora", eu dissesse assim: "Macho, é para estar, né, não?" A primeira coisa que o Carlos ia fazer era sair daqui para checar se o carro dele estava lá. E muitas vezes é essa convicção no poder que Deus tem, na capacidade que Ele tem de fazer o que Ele já disse que pode fazer, e não só disse, como Ele fez. E o Carlos falou aqui vários e vários milagres que foram feitos na época do deserto. O pessoal andando e a roupa não se desgastava. Estava com frio, tinha uma coluna de fogo. Estava com fome, a comida descia do céu. E Israel, muitas vezes, somos nós, né? Quantos milagres o Senhor já fez na nossa vida, aqueles que pudemos ver e contar, e aqueles que Ele nos deu nem a capacidade de perceber. Quantos livramentos, quantas e quantas coisas o Senhor já na raiz tirou do nosso caminho para que nós não sofrêssemos. E ainda assim, a gente não consegue ter essa convicção. E por isso essa menina fala tanto ao meu coração. E aí, muitas vezes, num contexto social em que nós ficamos constrangidos, nos sentimos diminuídos, achamos que não temos nada a oferecer, precisamos ter a consciência de que em nós há algo mais valioso do que qualquer coisa, do que posses, posição ou pessoas, e que nós somos, sim, embaixadores disso. Precisamos, sim, estar conscientes e tomar posse dessa intrepidez e dessa autoridade que o Senhor nos deu. E aí eu coloquei uma frase aqui que falou ao meu coração, né? A situação que nós estamos não invalida o poder de Deus. Nessas últimas semanas, sem saber que eu ia falar sobre isso, né, o Senhor tinha falado muito ao meu coração para que eu pudesse falar sobre discernimento. Eu acho que eu até falei lá na célula, né? E aí eu jejuei por isso, eu orei por isso. Senhor, eu quero escutar a Tua voz, Senhor. Eu quero escutar claramente a Tua voz. Eu não quero sair de casa sem saber para onde eu devo ir, com quem eu devo falar, como eu devo falar. Eu quero estar na Tua dependência. Os meus pacientes, quem eu encontrar no meio do caminho, que o Senhor me faça instrumentos seus, para que eu possa abençoar a vida deles e para que eu também seja abençoado. E eu orava isso todos os dias. E quando eu comecei a ler, eu comecei a fazer uma autoanálise da minha vida. Assim, e se Deus fala, eu tenho coragem para fazer? E aí eu entendi que eu tenho sim que orar por discernimento, mas se eu orar por discernimento sem orar por obediência, é muito pior. Porque a partir do momento que eu começo a entender que é o Senhor que fala, eu estou indesculpável em não escutar a voz dele. Em não fazer o que a voz dele diz. Né? Escutar, eu já estou escutando, porque tenho orado por discernimento. Isso falou muito comigo. O meu primo, que está lá em Portugal, não sei se ele vai escutar essa palavra, o Leandro, ele ligou para mim, acredito eu, no final do culto, porque dava para escutar ainda os louvores.
E ele me ligou chorando. Eu não vi poucas vezes o meu primo chorar. E ele falou de uma vizinha da gente, da casa dos nossos pais, que estava muito grave no hospital. Até então, o diagnóstico que ele tinha era de uma doença no cérebro, enfim. Vou citar mais detalhes para não haver nenhuma identificação aqui. E aí ele pegou e falou assim: Guilherme, cara, será que talvez Deus falou ao meu coração para que eu ligasse para você, porque talvez seja a última oportunidade dessa pessoa escutar a voz do Senhor e, de repente, aceitar o Senhor, né, como único e suficiente Salvador? E aí ele desligou, e aquilo ficou remoendo no meu coração. E eu orando por escutar a palavra de Deus, e aquela mensagem lá. Aí pronto, eu entendi, não, isso aqui foi Deus falando comigo. Aí pronto, aí era o segundo passo. Eu saí da minha zona de conforto, eu ir lá no hospital, eu tentar entrar no hospital, porque eu não tenho acesso a esse hospital, chegar lá, colocar a mão na cabeça dela, orar por ela, dizer que ela é amada, dizer que o Senhor fez aquilo que ela não poderia fazer para que ela pudesse viver na eternidade com Ele. E aquilo me remoeu, e passou o final de semana, e foi o meio da semana, e até que o Senhor, Ele gera em mim o querer efetuar, mas a minha covardia estava sendo maior, né? Eu não estava dando lugar ao Espírito. E eu falo isso não para que eu possa me engrandecer, não para que... Mas louvado seja Deus, porque eu digo a vocês que não foi por mim. O Guilherme, ele preferia ter ficado em casa, com a família, no tempo que eu tinha para ficar com a minha família. Eu ia passar por um procedimento cirúrgico no mesmo dia, mas o Senhor me levantou, abriu as portas do hospital para mim, que acho que até hoje, se procurar nas câmeras, não aparece nem nas câmeras. Eu entrei como se não tivesse destino. Fui onde ela estava, e o Senhor me deu a oportunidade de orar, de impor as mãos sobre ela, de dizer que ela é amada. Não sei qual vai ser a consequência disso, mas se o Senhor me chamou naquele momento para semear, dentro da minha limitação e imbuído pelo Espírito, eu fui, e glória a Deus por isso. Então, é isso que eu tenho pedido ao Senhor, não somente escutar a voz dele, mas que eu possa ter a intrepidez, que eu não possa ter a vergonha de ver alguém na rua com uma necessidade, e muitas vezes não é a necessidade financeira, às vezes é a necessidade de saber que Deus existe, a necessidade, e muitas vezes, eu confesso, irmãos, às vezes eu fico naquela, eu vou me expor aqui, eu vou chegar e eu vou falar. Como é que eu brado lá dentro da minha igreja que Deus é Deus? Como é que eu quero chegar para minha filha e dizer que Deus é maior, que é isso? E quando chega nessa hora que eu peço para Deus falar comigo e que Ele fala comigo, eu simplesmente decido virar as costas, fazer de conta que aquilo não existe, dou inúmeras e inúmeras desculpas, e aí vem as coisas que tem no meu coração, a podridão que só Deus conhece, e que a cada dia eu peço para que Ele possa me limpar. Mas essa menina falou comigo, e a história dessa menina me ajudou a eu sair da minha zona de conforto e fazer isso. Eu espero que não somente agora, mas que em muito mais oportunidades o Senhor possa gerar em mim o querer, o efetuar, e que eu possa dar lugar ao Espírito para que eu possa fazer isso, porque nós não temos a noção daquilo que nós fazemos para o Senhor, das consequências naturais e espirituais daquilo que nós fazemos para o Senhor. E a gente vai já chegar aqui no fim do texto. Eu não sei se essa mulher vai ser curada, e aí eu preciso da fé convicta, eu estou nos passos, tá? Eu escutei a voz de Deus, eu decidi obedecer, mas está faltando a fé convicta de que aquela mulher vai ser curada. Eu abro o meu coração para vocês. Está faltando, sim, a fé convicta. E essa mulher curada, qual a consequência que isso vai ter para a família? Qual a consequência que isso vai ter para ela? Qual a consequência que isso vai ter para os meus pais que moram em frente à casa dela e que tanto eu peço a Deus para que Deus possa tocar no coração dos meus pais, para que meus pais possam ter um relacionamento com Deus mais profundo? Eu não sei o que Deus pode fazer. E essa menina, sendo a serva da mulher de Naamã, falou para um homem que foi lá, com convicção,
o homem foi lá, se moveu, a despeito das dúvidas e das resistências dele, ele fez o que o profeta falou, foi curado, e o rei e o chefe do exército do rei da Síria, a partir daquele momento, ele disse que não mais faria sacrifícios e holocaustos a outro Deus a não ser o Senhor. Olha o impacto que a atitude que essa menina teve para toda aquela nação. Porque certamente esse cara é um cara de influência. Certamente era um cara que talvez outras pessoas olhavam e muitas vezes, sem saber da lepra, olhavam para ele e diziam: oh, cara, esse cara aí é um cara que eu admiro, é um cara que realmente o que ele fala faz sentido, o que ele faz sentido. É só a gente trazer para pessoas que a gente acha que influenciam o nosso cotidiano hoje em dia. E, de repente, o cara muda a rota totalmente. E essa rota agora foi apontada para o Senhor. E eu fico imaginando quantas e quantas pessoas não foram impactadas pelo fato desse homem agora servir ao Deus que nós servimos. E aqui eu trouxe algumas pessoas que, dentro da palavra de Deus, ouviram a voz de Deus, tiveram uma coragem e tiveram uma fé convicta. E aqui eu trouxe, só para citar, né? Eu trouxe Noé, que fez a arca quando nem chuva tinha ainda. Abraão, que deixou a família, e todo mundo sabe, é o pai da fé. Ananias, que foi o cara que orou por Paulo, para que naquela hora Saulo se tornasse Paulo, né, e voltasse a enxergar. Ouviu a voz de Deus, teve coragem para poder fazer o que Deus mandou eles fazerem, e teve a fé convicta de que aquilo que o Senhor propunha no coração dele iria acontecer. E também tem exemplos de quem não fez. E aqui, para não se alongar muito, eu estou só citando nomes, mas depois vai ficar na internet. Quem quiser conhecer a história desses personagens, vocês vão ver. E uma pessoa que escutou a voz de Deus, tinha alguém para dar a voz de Deus para ele, mas decidiu desobedecer, e uma dessas pessoas foi Saul. Saiu para a guerra quando não deveria ter saído. Era para ter exterminado o povo da forma como Deus tinha mandado, e decidiu não fazer. E quem conhece a história de Saul sabe qual foi o destino de Saul, e quem não conhece, eu convido a conhecer a história desse homem. E aí, em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E o convite nessa manhã é para que nós venhamos a tomar posse disso. Que temos um Deus que fala, temos um Deus que nos deu um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, e um Deus que é capaz de fazer todas as coisas, inclusive, obviamente, aquilo que não conseguimos fazer, que é capaz de fazer o impossível, como nós sempre cantamos aqui na igreja. E aí, dos temas de hoje, que é discernimento, obediência e uma fé não vacilante, uma fé convicta, como eu falei, uma vez orando para adquirir discernimento e obediência, o próximo passo é exercer essa fé não vacilante. Em Mateus 17:20, é uma palavra muito conhecida: eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E aí vem mais um clichê. Quantas e quantas vezes eu já escutei essa palavra? Quantas e quantas vezes foi pregada exatamente no mesmo contexto, de aumento de fé? Mas o Senhor conhece meu coração. E sabe o que me trava, e sabe aquilo que tira de mim a certeza de que Ele pode fazer todas as coisas. E eu deixo para vocês, para que vocês possam fazer essa autoanálise. Como é que tem sido a prática da fé de vocês, né? Será que vocês têm colocado... Quem aqui de nós tem a capacidade de colocar o pé sem o chão? Né? Quem aqui de nós tem a capacidade de realmente entregar? Por isso que é tão difícil entregar, né? Tem a capacidade de entregar na certeza de que Deus, que cuida, que ama, que zela, que faz tudo, vai realmente fazer por nós, não muitas vezes do jeito que nós queremos, pedimos ou pensamos, mas de uma forma sobremaneira, como a palavra nos diz. A vontade é boa, perfeita e agradável, e Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Isso falta.
E aí é por isso que a gente acaba se limitando a viver no mundo natural. E é por isso que aquilo que a gente espera que Deus faça, a gente vai começando a deixar com que as circunstâncias e as coisas do mundo vão tomando o espaço disso. E aí você começa a achar, por exemplo, que A, B ou C são improváveis para conhecer Jesus. Você começa a achar que, cara, essa daí não tem como. Como é que eu vou chegar para falar? Como se algo dependesse de você, assim, como se o poder que viesse através das suas palavras viesse de você. Como se a sua posição, o local onde você está, a sua circunstância atual, fosse o que fosse definir para aquela pessoa se ela iria ou não aceitar Jesus, quando, na verdade, é simplesmente a autoridade que o Senhor já te deu para que você possa falar. E aí, como, mais uma vez, citando aqui meu amigo Carlos, eu vou parafrasear, que eu não conheço. Geralmente eu erro a frase, viu, Carlos? Mas ele quer dizer, muitas vezes, na frase da semente e do semeador, que ele fala que eu não devo olhar para o semeador, mas sim para a qualidade da semente que está sendo colocada. E eu preciso ter essa certeza, porque senão eu vou ficar escutando a voz do inimigo dizendo que eu não sou digno de falar aquilo, de que eu não estou na posição para falar aquilo, de que eu não sou apropriado para falar aquilo, de que eu não tenho exemplo para falar aquilo. E realmente eu não tenho. É isso que eu preciso entender no meu coração, e eu não sei quantos de vocês acabam se identificando com isso, é isso que a gente precisa entender, não é por nós, não é pelo que nós fizemos, pelo que nós somos, pelo que nós temos ou deixamos de ter. Porque se assim fosse, a gente não poderia nada. A palavra de Deus diz que sem o Senhor, nada poderemos fazer. Então é simplesmente pela autoridade que Ele nos dá. Eu queria trazer um outro exemplo aqui, acho que nós temos ainda um tempinho, já está encerrando aqui a palavra, mas de um outro exemplo que eu queria trazer para vocês quando eu era acadêmico ainda, de medicina. E a fé dessa mulher impactou demais no meu coração. E eu sempre vou lembrar, e sempre nos momentos em que eu vejo que a minha fé tem sido muito vacilante, eu lembro das palavras dessa mulher. Essa mulher estava lá no Hospital das Clínicas, no setor lá de reumatologia, tinha uma doença lá grave. E quando a gente chegou para pegar a história dela, ela disse assim: doutor, o que eu mais lamento por estar aqui é porque eu não tenho conseguido me levantar para pregar a palavra de Deus às pessoas que estão aqui ao meu redor. Isso aí já foi a primeira coisa que me impactou. Eu tinha pouco tempo de fé, né? E estava eu e uma amiga minha, que também a Camila, que também é minha irmã na fé. E aí essa foi a primeira coisa que me impactou. E aí veio o testemunho dela, né? Ela dizendo que o marido dela era caminhoneiro, que ela já tinha sofrido muito no casamento, porque o marido dela era adúltero, e que a última coisa que tinha acontecido antes dela se internar foi porque o filho dela, que era de menor, pegou o carro e atropelou uma pessoa na frente de um posto perto da casa dela, e essa pessoa morreu. E aí o filho dela pegou o carro, entrou para dentro de casa, o carro amassado, e alguns vizinhos viram. E, obviamente, falaram para a polícia. E aí, quando a polícia chegou lá na casa dela, o marido dela tomou a frente, né? O filho dela, desnorteado, deve ter explicado ali de forma rápida o que tinha acontecido. E o marido dela disse assim: não, aqui não tem ninguém, não. Não, esse carro não saiu daqui, não. Aí ela disse que ela saiu lá de dentro com o coração pesado, mas certo de que ela tinha que fazer o que tinha de ser feito. Naquele momento, apesar de parecer loucura, ela escutou a voz de Deus e decidiu ir lá no policial e falou assim: policial, quem atropelou essa pessoa ali foi nesse carro aqui, e foi o meu filho, que está lá dentro. Isso gerou revolta na família. Isso é para quem crê. E para muitos isso vai ser algo radical. Mas eu preferi olhar para a fé convicta que essa mulher tinha, tá certo? E aí ela pegou, falou, o policial foi lá, prendeu o filho dela, e o marido dela: como é que pode? Como é que você entrega o seu filho para ser preso? Você sabe que o nosso filho é uma boa pessoa. Você sabe que foi um erro que o nosso filho teve, assim, foi um momento, acho que ele estava ali, enfim, né, animado pelo carro e tudo. E ela falou assim: olha,
Os vizinhos viram o que aconteceu. Os vizinhos viram que meu filho atropelou. Os vizinhos viram meu filho entrando dentro de casa. Os vizinhos chamaram a polícia. E eu prefiro a boca, o nome do meu filho manchado na polícia, do que o nome do meu Deus manchado na boca dos meus vizinhos. E aí eu fiquei assim, desnorteado com o que ela tinha dito, né? E ela pegou e falou assim: você sabe por que para muitas pessoas é difícil a gente fazer esse tipo de coisa? É porque para muitas pessoas elas acham que meu filho está lá sozinho. Mas o mesmo Deus que moveu meu coração para eu entregar meu filho para a polícia, para eu dizer a verdade e para eu não deixar o nome do meu Deus sujo na boca dos meus vizinhos, é o mesmo Deus que com certeza está lá na cela, do lado do meu filho, cuidando dele, zelando, e o meu filho vai sair daquela cela e com certeza ele vai ter experiências para contar em Deus. E eu fico imaginando, e já naquela época, assim, cara, o tamanho que a minha fé é diante de uma mulher como essa. Você pode naturalizar, meu irmão, como você quiser. Mas uma coisa você não vai poder tirar disso que aconteceu. Essa mulher, ela teve o discernimento de escutar a voz de Deus. Ela estava movida por um propósito a qual ela decidiu honrar a Deus a despeito de qualquer coisa. Ela foi obediente e tinha uma fé convicta de que o filho dela, embora estivesse passando por uma consequência que a lei dos homens imputa sobre ele, a qual o Senhor mesmo diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se tiver sim que passar pelas consequências naturais, vai passar. Mas ela teve a fé convicta de que o mesmo Deus que levou ela a entregar o filho dela, estava com o filho dela dentro da cela, cuidando e zelando. Então, é um outro exemplo que eu passei na minha vida de alguém que não era tão distante. Porque quando você ora para a palavra, você diz, mas era Jesus. Mas era Paulo. Mas era Davi. Mas... Não, agora foi a Dona Maria aqui, do Leito 5, está aqui na minha frente, que fez isso. E aí eu me pergunto, onde é que eu estou na fila do pão, irmão? Quando eu vejo pessoas com a capacidade de exercer uma fé tão grande. Não era a primeira vez que a menina via Naamã nessa situação. E eu imagino ela conversando com Deus sobre isso. Certamente ouviu a voz de Deus, foi obediente e foi convicta para que ela pudesse mover Naamã. E para terminar, eu queria que nós trouxéssemos aqui as consequências da atitude dessa menina. Os frutos da obediência dela. Houve a cura de Naamã, houve a influência em toda a região ao saber que alguém tão relevante para aquela sociedade agora serve ao Deus dela. E aí fica a pergunta que eu já fiz: quantas pessoas foram impactadas através disso? A reflexão que fica é no trabalho, é na escola, na faculdade, em casa. Quantas pessoas poderiam ser impactadas no nosso meio por esse espírito que moveu essa menina e que é dado a nós pelo mesmo Deus que deu a ela? Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas circunstâncias improváveis passariam a ser reais se a gente orasse por essas três coisas e desse lugar ao Espírito, para que o Espírito, através de nós, fizéssemos aquilo que precisa ser feito. E aí vem muito aquela coisa, mas a obra é de Deus, a obra não é minha, se eu não fizer, o Senhor vai lá e faz. Ele disse, isso é verdade. O Senhor, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa da nossa obediência. Ele faz questão que nós tenhamos isso, não é por Ele, é porque Ele sabe que isso é que vai nos dar a plenitude. Isso que Deus quer fazer através de nós, muitas vezes, é para trazer para perto. E aí eu posso falar para mim, posso falar da minha família, de amigos, aqueles improváveis que a minha fé não consegue enxergá-los servindo ao Senhor. É para trazer a cura
para aquela pessoa onde você faz a oração paliativa, né? Em vez de orar para que o Senhor realmente faça a vontade dele com convicção e dizendo assim, se o Senhor quiser curar, ele realmente vai curar. Eu estou falando de mim, tá? Cada qual sabe de si e a convicção com que ora. E aí, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, em qualquer circunstância, será que você consegue identificar algum momento em que você deixou de escutar a voz de Deus, algum momento em que você escutou, mas não obedeceu, ou você até obedeceu, mas orou sem querer se expor, porque não tinha certeza de que Deus poderia fazer? Eu queria pedir para a Aline e para o Dênio tocar um louvor, para a gente ir encerrando essa palavra. Eu queria que a reflexão fosse exatamente como essa. Eu comecei a falar e divaguei e acabei me perdendo aqui, mas eu vou voltar. Embora Deus não precise de nós para fazer a obra dele, tem coisas que o Senhor vai fazer através de você que ele não vai fazer através de ninguém. E eu aprendi isso, irmão, depois da palavra, mas quem me ensinou isso uma vez foi um padre. Que ele disse que em uma época ele se revoltou contra o Papa, estava lá nos estudos dele lá na Europa, ele decidiu fazer uma greve de fome e ir de uma cidade que ele estava até a cidade do Papa, sem comer, a pé. E ele disse assim, mas eu podia ter feito, ligar para alguém que estava perto do Papa para dizer tudo isso e tal, não sei o quê, mas eu tinha certeza que o que Deus tinha para falar através da minha boca não ia ser falado da forma que eu falei por outra pessoa. E assim foi com várias pessoas na história, né? Já pensou se Lutero tivesse pensado assim, né? Eu estou indignado aqui com essas coisas, mas Deus levanta outro. E quantas pessoas na história que decidiram escutar a voz do Senhor disseram assim, não, mas se eu não fizer, Deus vai fazer através de outra pessoa. Deus não vai deixar o cara desamparado, irmão, e não vai mesmo. Aí você precisa entender que não é sobre a outra pessoa. Quando Deus decide falar com você, ele tem um mistério com a pessoa, com o foco da mensagem, mas ele tem um mistério em você também, para exercitar a sua fé, para exercitar a sua coragem, porque hoje Deus talvez esteja falando para que você ore pela cura do outro, mas amanhã quem vai precisar ter fé para ser curado é você. E se você não consegue se movimentar e orar pela vida do outro, ter o discernimento, a obediência, essa convicção, como é que você vai ter isso sobre você mesmo, né? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Deus. Entronizado seja, Senhor. Entronizado seja, Senhor. Glorificamos o teu nome, Pai, te engrandecemos e queremos aqui, Senhor, dizer o quão tu és bom, maravilhoso. Falar das tuas atribuições, Senhor, que falamos aqui hoje, Senhor. Torre forte em tempo de batalha, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Sol da Justiça, o nosso Conselheiro, o Deus que cura, o Deus que santifica, o Deus que provê, o Deus que se faz presente, Senhor. Mas, sobretudo, o Senhor é o nosso Pai. E que graça maravilhosa, Senhor, temos, Senhor, de te chamar de Pai, Senhor. E é dentro dessa paternidade, Senhor, é assumindo essa filiação, ainda que não temos nada a oferecer a Ti, Senhor, que eu venho nos colocar, Senhor. Eu venho me colocar, Pai, totalmente como dependente a Ti, Senhor. Que os meus lábios não sejam simplesmente fonte de palavras jogadas ao vento, Senhor, mas que aquilo que eu louve, aquilo que eu cante, verdadeiramente seja aquilo que eu consiga viver, Senhor. Pai, me dá o discernimento de escutar a tua voz, Senhor, o desejo de todos os dias acordar, Pai, e saber qual o plano que o Senhor tem para mim naquele dia, Senhor. Que todos os dias eu possa clamar, Senhor, eu possa jejuar durante a minha semana, Senhor, para que eu possa ter mais intimidade contigo, Senhor, para que eu possa escutar a tua voz, Senhor. Tua palavra nos leva a entender, Pai, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, Pai, e essa a voz a qual eu quero escutar de maneira clara, Senhor, no meio de um mundo com tantas vozes, no meio de tantas vozes que há no meu coração, na minha mente, na minha origem pecaminosa, Pai, uma vez já lavada e remida pelo sangue do Teu Filho. Eu queria sim, Senhor, te pedir que o Senhor possa me fazer diferente, Senhor. Pedir para que o Senhor possa gerar em mim, Pai, como a Tua palavra fala, o querer e o efetuar. Que eu possa não somente ter o discernimento para escutar a Tua voz, Senhor, mas que eu possa ter a obediência de fazer aquilo que precisa ser feito, Senhor. Que eu aprenda, Senhor, a abrir mão. Que eu aprenda a colocar coisas, Senhor Jesus, em segundo plano, entendendo que o Senhor é que deve sentar no trono do meu coração, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o meu coração, o coração de cada um aqui. O Senhor sabe o quanto isso muitas vezes é difícil, Pai. E é isso que muitas vezes nos incapacita, Pai, de dependermos totalmente de Ti. Mas entendendo, Pai, que é um dia após o outro, a qual o Senhor vai nos capacitando, a qual o Senhor vai fazendo a cada dia a obra que o Senhor um dia iniciou em nós e que vai terminar somente no grande dia em que o Senhor nos buscará, Pai. Eu tenho certeza que hoje eu estou um pouco mais próximo de alcançar isso do que ontem. Escuta, Senhor, o meu coração, tira de mim todas as minhas desculpas, toda a minha racionalidade, para que eu possa sim, Senhor Jesus, mergulhar, Senhor, no Teu profundo e que eu possa vivenciar os Teus milagres, Senhor. Assim foi com Pedro. Se ele tivesse racionalizado, ele jamais teria colocado o pé fora daquele barco, Senhor.
Assim foram com tantas e tantas pessoas que experimentaram o teu milagre, e todas elas, Senhor, têm algo em comum. É literalmente se jogar, Senhor. Literalmente olhar para o Senhor e entender que o Senhor é a única coisa que nós temos, é a única coisa que nos basta. Essas pessoas têm isso em comum, Pai. E eu quero sim, Pai, vivenciar os teus milagres, Senhor. Eu não quero ser mero espectador, Senhor, mas eu quero ser testemunha. Eu quero ser alvo a cada dia, Pai, dos teus milagres. Abre os meus olhos para enxergar os milagres que o Senhor faz em mim e na minha família todos os dias que eu ainda não consigo ver. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Mas que a cada dia, Pai, eu possa buscar o teu mais profundo. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Pai, da tua igreja. Fala ao coração deles, assim como o Senhor falou com o meu, Senhor. E se há alguma circunstância que tenha abafado, Senhor, os meus irmãos, tenha abafado a intrepidez dos meus irmãos a fazer aquilo que o Senhor já falou no coração deles, Senhor, que isso possa cair por terra em nome de Jesus, que eles possam sim, Pai, ser usados como instrumentos poderosos na tua mão, e que eles possam entender que não é por eles, não é por onde eles estão, não é pelo que eles têm, mas sim pela autoridade, Pai, que o Senhor já entregou na mão deles. Que venhamos a tomar posse, Pai, da nossa filiação como filhos teus, Senhor. Nos usa, Senhor, para a honra e louvor do teu nome. Queremos ser, Pai, instrumentos vivos nas tuas mãos. Cada qual aqui possa colocar durante a semana aquilo que vem sentando no trono do coração e vem tirando, Pai, a capacidade de dependermos totalmente do Senhor. Esse é o meu pedido essa manhã, e que esse último louvor, Pai, possa falar ao coração dos meus irmãos. Que na próxima semana nós possamos estar aqui, Senhor, mais uma vez escutando a Tua palavra. Próxima semana o nosso pastor volta e queremos sim, Pai, continuar, Pai, escutando sobre os Teus milagres, Pai, para que o Senhor possa vivificar a nossa fé, para que o Senhor possa trabalhar em nós, Pai, para que nós sejamos também agentes ativos, Senhor Jesus, em todos esses milagres, Pai, em milagres que poderiam acontecer ao nosso redor, se nós nos dispuséssemos, Senhor, a ser boca Tua, a ser mãos Tuas, Senhor. Nos usa, Senhor, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se esse é o seu desejo, fica de pé, vamos cantar isso. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, Jesus. E enche-me até que em mim se ache só Ti. Então
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, sonda o nosso coração, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Boa semana a todos. Aleluia.